Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma avaliação de loudness. Isso mesmo, avaliação psicoacústica da percepção da intensidade do som, tanto o MCL quanto o LDL ou UCL. Eu sou Mônica Ferreira, fonoaudióloga, especialista em audiologia, mestre em fonoaudiologia e responsável pela comunidade de especialistas em audiologia. Produzo conteúdo para essas redes sociais no Instagram, no Facebook, LinkedIn e agora aqui no YouTube há mais de 15 anos. Vamos lá. Bom, vamos começar pelo MCL. Essa sigla significa Most Comfortable Level. Nós normalmente utilizamos esse nível para a pesquisa do IPRF, que é o Índice Percentual de Reconhecimento de Fala. Teoricamente, nós colocamos 40 dB acima da média tritonal para a pesquisa do reconhecimento de fala. Isso é o que a bibliografia diz pra gente, porque Carrá, lá na década de 70, dizia que era um nível onde as pessoas tinham um melhor reconhecimento de fala. Outros autores, depois dele, disseram que esse nível está em torno de 50 dB. Por isso que existe essa fórmula de 40, 50 dB acima da média tritonal. Porém, eu gostaria de conversar com você sobre algumas questões relacionadas a essa intensidade. Bom, vamos primeiro partir do princípio que a pesquisa do MCL antecede a pesquisa do IPRF, né? Se nós considerarmos que o MCL é o nível não só de maior conforto, mas onde o paciente tem a melhor resposta de reconhecimento de fala, é importante que essa pesquisa seja individualizada. Mas eu, fazendo uma revisão bibliográfica sobre esse assunto, encontrei uma pesquisa da Bruna Santana, da FOB de Bauru, que em 2016 ela publicou na dissertação de mestrado dela um achado que eu achei bem interessante. Dependendo da configuração da perda auditiva, os idosos tinham um nível de conforto para fala diferente. Nas perdas planas horizontais, ela encontrou de 20 a 30 dB nível de sensação, ou seja, acima da média tritonal, acima do LRF, acima da média. Já para perdas auditivas descendentes, ela encontrou 50 dB nível de sensação. Olha só que interessante, né? Esse valor normalmente está relacionado a 5 dB abaixo do limiar de desconforto. Vejam que interessante, o MCL ele nem sempre fica no meio entre o limiar de audibilidade e o limiar de desconforto. Isso é bem importante. Quando a gente faz a pesquisa do limiar de conforto do MCL por frequência, nós conseguimos identificar o ganho que os aparelhos auditivos precisam ter por cada frequência. Olha só que interessante, né? Hoje em dia, a gente quase não usa essa pesquisa para prescrição de ganho, porque os softwares já fazem isso de forma automática. Mas eu gostaria de dizer aqui que a literatura não tem consenso sobre a pesquisa do limiar de conforto. Vamos utilizar a pesquisa do MCL para o IPRF, que seria o MCL para fala, e vamos guardar aí na manga a pesquisa do MCL por frequência. Um fórum de AASE, que foi em 2012 em Bauru, no EIA, e nessa época, inclusive isso está publicado no site da ABA, né? Nós temos pré-requisitos para candidatos ao uso de aparelho auditivo, de aparelho de amplificação sonora individual. Existe um item, que é o primeiro, que é de avaliação auditiva, e eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para vocês acessarem e poderem ler todo o conteúdo, né? Mas eu trago aqui para vocês a indicação da obtenção do MCL para tom puro e para fala, que deve ser utilizado com o objetivo de determinar o campo dinâmico da audição do indivíduo e facilitar a determinação do ganho
e limites de saída máxima por meio do UCL ou LDL, tá? Então, o que seria campo dinâmico, né? Já pegando o gancho aí para o nosso LDL, o limiar de desconforto. Campo dinâmico é a diferença entre o mínimo que eu escuto, que é o limiar de audibilidade, para o máximo que eu suporto, que é o limiar de desconforto. Essa diferença a gente chama de campo dinâmico da audição. É muito importante que esse campo dinâmico seja compreendido, que seja pesquisado. Se você trabalha com reabilitação auditiva, com uso de aparelhos auditivos, é imprescindível que você realize essa pesquisa, porque não é comum na audioclínica, apesar de que os limiares de desconforto, seja chamando de UCL, o Uncomfortable Level, o LDL, que é o Loudness Discomfort Level, tanto faz a sigla, né? O importante é que é o limiar onde o paciente sente um desconforto com a intensidade em cada uma das frequências. Essa pesquisa, ela tem alguns objetivos, como por exemplo a determinação dos limiares de desconforto para um topodiagnóstico, um diagnóstico diferencial, como por exemplo da hiperacusia, intolerância a sons intensos. A gente sabe que numa pessoa com audição normal, limiares dentro da normalidade, o LDL previsto é em torno de 100 dB. Já uma pessoa com perda de audição começa lá entre 100, 105, 110 dB. Se o paciente tem um limiar de desconforto 80 dB ou abaixo, ele tem provavelmente uma intolerância a sons, provavelmente uma hiperacusia. Então, é importante sim que o fonoaudiólogo que faz a audioclínica tenha essa informação, porque muitas vezes faz parte do diagnóstico, tá? Mas se você trabalha com aparelho auditivo, essa informação é imprescindível, mesmo porque às vezes a gente não consegue nem colocar a amplificação para o paciente de uma vez só, ou a gente precisa, dentro de uma estrutura terapêutica, um plano terapêutico, entender quais são os steps, o que eu vou fazer primeiro, abrir campo dinâmico, depois eu coloco amplificação e por aí vai. Como é que a gente faz a pesquisa do limiar de desconforto? Pode ser tanto para fala quanto para tom puro, né? E existem também alguns métodos, né? O método ascendente é um método mais descrito na literatura, mas pode ser o descendente também, pode ser por escolha forçada, do 3 opções o paciente escolhe. Eu trouxe uma sugestão para vocês que engloba a pesquisa tanto do MCL quanto do UCL. O paciente ele vai ter uma escala de 1 a 5, onde 1, o som está muito baixo, 2, está baixo, 3, está confortável, 4, está alto, 5, está muito alto. Importante nesse momento, evite usar termos como desconfortável, intolerante. É importante também que ele saiba que nada afetará a audição dele. Então você dá uma escala com 5 graus de intensidade. E o grau 3, que é o confortável, é o MCL. E o grau 5, que é o muito alto, seria o LDL ou o CL. Uma outra proposta foi descrita pela ASHA em 1978. Em que consiste esse método? Se o paciente tiver uma audição normal, você começa a pesquisa em 30 dB. Se tiver uma perda de audição, começa em 50 dB. Você aumenta de 10 em 10. Quando ele parar de responder, você abaixa de 10 ou de 5 em 5 dB. Dito isso, né, eu convido você a deixar aqui nos comentários algum método que você utilize, alguma sugestão de bibliografia para que a gente possa compartilhar. E se você tem interesse em mais explicações ou um levantamento bibliográfico maior sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários, porque eu vou preparar um episódio especial para você sobre esse assunto. Muito obrigada e até o próximo vídeo.